não tenho tanto conhecimento, não frequentei faculdade, não tenho curso nem médio, só fiz fundamental e um pouquinho só. Depois fui para o seminário, que até então nosso seminário ainda aceitava alguém que tinha o curso médio. Hoje já não aceita mais. Fui caminhoneiro por vários anos, depois trabalhei com van escolar, todo o tempo lutando para criar os nossos filhos, para ver os nossos filhos não padecer necessidades e ter uma vida correta diante de Deus. Nascemos num berço não evangélico, e nem católico também, porque hoje em dia às vezes a pessoa fala que é católico, mas na verdade não é praticante. Então você tem o católico e o católico praticante e o não praticante. Nós não éramos praticantes. Mas desde o ventre eu creio que já ouvi uma profecia a meu respeito, que Deus me convidou e me chamou, desde o ventre da minha mãe, para honrar e glorificar o nome dele. E até mesmo sendo católico, por um período, eu até frequentava a igreja católica. Era bem jovem ainda, eu gostava de ir à missa. Tinha um professor meu que hoje é pastor, que a mãe dele e a família dele, lá em Piracanjuba, esses eram católicos de verdade. Toda missa, toda celebração que fosse da igreja católica, eles estavam dentro. E esse meu professor, eu gostava de ouvir ele, porque ele tinha uma fala muito interessante, português muito correto, na época. A gente era jovem, até o mosquito aqui está querendo entrar na minha fala aqui, né, irmão? Tem que bater um veneno aqui. E a gente era jovem, mas eu aprendi bastante com ele. Passado longos tempos, longos dias, longos anos, chegou-me uma notícia dizendo: você sabia que o Antônio converteu? Digo, qual Antônio? Disse o Antônio, que era seu professor. Falei, você está brincando? Eu não acredito nisso. Pois é, o Antônio agora é pastor. Falei, meu Deus do céu, só eu vendo para crer. E aí eu descobri o WhatsApp dele, e aí ele pegou e me convidou para pregar na igreja dele. Quando eu cheguei lá e deparei com o meu professor Antônio, pastor da Igreja de Deus, eu disse, não, eu não acredito no negócio desse. Eu estou acreditando porque eu estou vendo. Porque se me contasse eu não acreditava, só de longe eu tinha que ver para crer. Porque Deus mudou a história daquele homem, hoje ele tem filhos que moram nos Estados Unidos também, são estudantes profundos da palavra de Deus, são cantores, tecladistas, violonistas. E a gente vai vendo que Deus faz esse tipo de coisa. Estou falando isso com os irmãos porque o que nós passamos anteriormente foi tudo para a honra e glória do Senhor. Então, às vezes, Deus precisa fazer isso com a gente para a gente manter-se estabilizado, porque Deus quer provar. Deus prova quem realmente vai ter firmeza. Então, são vários anos, são 20 e tantos anos de convertidos, quase 29 agora, se não me engano, ou 30. E nós nunca desistimos. Nascemos aqui nessa igreja, viemos aqui, conhecemos vários pastores. Eu sempre gosto de dar sempre honra a quem tem honra. Pastor Flávio foi um dos nossos pastores aqui nesse local, nos ensinou bastante, muito. E quem o acompanhou aqui também, viu todo o trabalho dele. Ele foi o que emancipou essa igreja. Todo o trabalho foi uma honra para nós. Hoje ele está aqui conosco novamente. Isso é muito bom. Então a gente vai vendo que na fala do pastor Flávio, quando ele diz que filhos de pastores não são pastorzinhos, e realmente não são. É preciso a gente procurar de todas as maneiras manter uma boa amizade, um bom carinho, para que eles nunca se percam. Então nós vimos que todos eles nasceram aqui, viram o andar da carruagem, tanto o Alex quanto a Paula e a Fernanda. Eles viram todo o andar da carruagem. Eles têm acompanhado todo o meu trabalho e da minha esposa. Eles têm visto as nossas lutas. Eles têm visto as nossas queixas, os nossos sofrimentos também, as nossas alegrias também. Eles têm acompanhado tudo de perto. E eu creio que, do que eles já têm visto, por um momento da vida deles, eles poderiam dizer: eu não quero e eu não queria de maneira alguma que o meu pai e a minha mãe fossem pastores de igreja. Porque a luta é grande, de tudo que nós já passamos. Mas é claro, como eu estou dizendo para você, a gente passa por isso para chegar a um determinado local. Hoje, para a honra e glória do Senhor, acho que se perguntar para os três agora,
Vocês são satisfeitos dos seus pais serem pastores? Eu acho que eles vão, de alto e bom som, dizer: para mim é uma honra, é uma alegria, é um prazer ter o meu pai e a minha mãe como pastores de igreja. Apesar de tanta luta, apesar de tanto sofrimento que nós já enfrentamos. E por isso que hoje eu mencionei aqui também a irmã Sara, que foi muito amiga da Paula, e amiga da Paula, por isso que ela está aqui hoje, ela gosta de acompanhar, são duas amigas, já viu aquela história, carne e unha? São as duas. A Sara também é escritora, ela é poetisa também. Então ela começou a escrever um livro, já terminou? Ah, não fala isso, né? Eu faço parte desse livro, né? Então, vamos terminar esse livro para a honra e glória. Mas também você quer fazer 500 páginas? Não precisa disso tudo. Né? Não precisa disso tudo. Então ela é poetisa, escritora. E a gente fica feliz de saber que no nosso meio, tantas pessoas que nos acompanhou e têm nos acompanhado, estão só alavancando e crescendo na vida. E às vezes nós, como pastores, ficamos tristes com a notícia daqueles que, ao invés de dar um passo à frente, engataram a marcha ré e deram um passo atrás. E eu sempre brinco com os irmãos dizendo o seguinte: quem dá um passo atrás, aquele que deu um passo à frente, meu filho, para você alcançar ele, acabou. Você não alcança mais nunca. Pode até alcançar, mas vai demorar demais. Então, o conselho que eu dou aos amados: não dê um passo atrás, sempre dê um passo à frente. Vá avante, vá à luta, não perca seu tempo, mas batalhe, todo dia, toda hora, a todo momento. Não perca as esperanças. A esperança é a última que morre, esse velho ditado que a gente ouve por aí. Às vezes alguém está lá no último suspiro e ele ainda mantém um fio de esperança no coração. Eu vou vencer, eu ainda vou escapar. O camarada está lá na UTI, entubado, igual tem muitos que estão lá. Mas mesmo assim, ele olha para a enfermeira, ele olha para o doutor e diz: eu ainda vou escapar. Eu ainda mantenho um fiozinho de esperança de vida ainda. Então é assim. Então não dê um passo atrás, sempre dê um passo à frente. E é por isso que eu quero falar com você nessa noite a respeito de nós servirmos a Deus com qualidade. Pastor Rodrigo gosta muito de falar com esmero, palavra moderna. A gente servir a Deus com qualidade, para a gente ter um futuro promissor, para a gente ter momentos alegres, momentos felizes, mas também para a gente poder aprender a suportar os dias difíceis, os dias conturbados, os dias de negritude, de escuridão. Tem dia que é assim na nossa vida. Então, eu e você, todos nós nascemos com determinadas habilidades, das quais a ciência vai tratar disso dizendo o seguinte: essas habilidades que a gente tem, elas são naturais. Tem pessoas que nascem com elas. Algumas pessoas nascem com essas habilidades. Então, algum nasce com o dom de desenhar, outro nasce com o dom de escrever, como a poetisa Sara. Outros nasce com um dom de preparar algum projeto, fazer enormes edifícios. E nós sabemos que ao longo da história, a gente vai vendo aí que pessoas fizeram coisas no passado que aos olhos da população de hoje, eles olham e ficam abismados. Vê como é que esse cara teve uma mentalidade dessa, uma capacidade dessa, de fazer algo tão extraordinário. As esfinges lá do Egito, aquelas carrancas, aquelas caras enormes que tem lá, né? O camarada fala: como é que o cara conseguiu fazer um desenho tão perfeito numa altura como essa? Uma habilidade incrível. Nasceu com aquele dom. Então a pessoa nasceu com determinadas habilidades. Então são dons que a pessoa já nasce com ele. E existem determinadas pessoas que são agraciadas com vários tipos de dons, que ao longo da vida vai se descobrindo
E alguns se tornam dons incríveis, enquanto que outros descobriram os seus dons, mas acabou que deixou para lá. Tem dom maravilhoso. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, não sei se você viu, duas mocinhas, uma de 12 anos e uma de 13 anos. Elas são muito espertas, elas são assim dotadas de dons incríveis. Então a reportagem foi lá visitá-las aqui, próximo a Brasília, uma cidade próxima ali na região de Brasília. Planaltina, exatamente. A irmã viu, né? E aí eles foram ver que essas meninas têm habilidades incríveis. A mãe estava dizendo que quando elas nasceram, 7 meses, a primeira já começou a andar. Disse, meu Deus, o que é isso? Como é que anda com tanta rapidez desse jeito, né? De repente a outra nasceu também 1 ano após a outra, e aí as duas juntas fazem coisas incríveis. Ela estava mostrando tanto que elas são espertas. Toca teclado, toca violão, sabe falar inglês, japonês. A entrevistadora era japonesa, né? Ela, se eu não acredito que você fala japonês, vai. E ela, blá, 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 a menina, meu Deus do céu, não acredito. E ela aprendeu sozinha. Você vai vendo essas pessoas com esses dons assim, que você fica assim, tremendamente encabulado por isso. Dons maravilhosos que as pessoas têm. Então alguns nascem com esses dons, aproveitam esses dons que têm e fazem sucesso. Outros têm dons extraordinários e pegam seus dons que têm e vão lá para o boteco. Como eu já viajei bastante, né? Então nós acompanhamos muito. Nós era botequeiro, né? Caminhoneiro, você já viu, para num boteco e de repente você encontra lá no boteco aquele mais bebão, sem dente na boca, de chinelo, short, sem camisa, a camiseta jogada nas costas, cabelo todo esgrunhado, aquela coisa toda. Mas ele pega um violão, uma viola e começa a solar e começa a cantar. Você não acredita? Fala, rapaz, não acredito num negócio desse. Com um dom maravilhoso desse, o cara jogado na lama, na sarjeta, totalmente dominado pelas trevas, vivendo a maior imundícia do mundo, não dá valor naquilo que tem. Então, lembrando que toda ferramenta ela tem sua utilidade para ser usada naquilo que é necessário. E lembrando os irmãos que a ferramenta é o seguinte: se a gente pega ela, quem mexe com oficina, quem conhece um pouco mais de ferramenta, você coloca ela lá no seu mural de ferramentas lá, e se ela passar muitos anos sem ser usada, quando você chega lá para pegar aquela ferramenta para usar ela está toda enferrujada. Meu Deus, mas essa ferramenta estava boa, agora já não está prestando para mais nada. Aí você tem que pegar aquela ferramenta, pegar um material, passar um white lube nela, né, para tirar a ferrugem dela. Depois você leva no esmeril ou na plana ali, limpa ela bem limpada, esmerila para lá e para cá. Depois pega uma lixa, de repente ela está beleza de novo para ser útil. Então isso acontece com algumas pessoas também. Então algumas pessoas só descobrem seus dons que o Senhor deu quando também passou por algum estudo, por alguma faculdade. Aí eles descobriram os seus dons. Então são pessoas que se habilitaram por estudarem, por aprenderem, por frequentarem alguma faculdade e assim por diante. Então eles descobriram que ele tem uma vocação para ser doutor. Disse, não, minha vocação é ser médico. O outro teve vocação para ser dentista. O outro teve vocação para ser cientista. Outro já teve vocação para ser astronauta. A menina lá de Planaltina disse que ela quer ser astronauta. E daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, ela disse, eu vou mostrar para o mundo todo o meu trabalho, porque eu vou estudar o universo. E eu vou trazer uma ciência nova, vou mostrar para os irmãos, para as pessoas aí, como vai ser. Então, pessoas que vão descobrindo os seus talentos, os seus dons através da faculdade. Queridos, e muitos desses, como eu disse também, às vezes ele trabalhou, estudou bastante para determinada área, se formou na psicologia, doutorado em determinada área, mas de repente ele olhou para ele mesmo e disse, mas na verdade não era isso que eu queria.
Porque o meu pai era médico e aí ele me forçou a estudar para ser médico, então eu estou aqui sendo médico. Mas eu não sou médico porque eu não gosto de medicina. Na verdade, o que eu gosto mesmo é de bater uma bola. Aí o pai enlouquece. O pai quase fica louco da cabeça. Você está ficando louco. Nunca que eu quero você jogando futebol, eu quero você exercendo a medicina. Porque nós nascemos numa família de médico e eu quero que você seja médico. Né? Muitos são forçados dessa maneira. Dando só alguns exemplos para nós como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor Jesus, nós sabemos que ela é dotada de vários tipos de dons. Pessoas que nascem de novo e receberam várias habilidades. Dons exclusivamente dados pelo Espírito Santo de Deus para o bom desempenho da obra do Senhor, da igreja do Senhor sobre a face da terra. Muitas pessoas, ao nascerem de novo, eles descobrem que o Senhor, através do Espírito Santo, pode dar um dom a ele. E quando ele começa a buscar determinados dons na Bíblia, que o Senhor vai mostrando e vai entregando a ele, ele vai descobrindo que ele não pode ter um só dom, mas ele pode ter vários outros dons. Então ele vai crescendo, ele vai se fortalecendo, porque essas pessoas vão sendo revestidas de poder, de talentos para executar um bom trabalho na obra de Deus e com muito amor e com muita qualidade. Então isso que nós estamos vendo aqui hoje, eu quero dar para a igreja como exemplo, que isso nada mais é do que amor. Você vê alguém como a minha filha Paula, como o Alex, como a Fernanda, que está aqui nessa noite. Que a Paula um dia, depois de nós orarmos a fio por ela, clamarmos a Deus pela vida deles juntos, um dia durante a noite lá em casa, nós dormindo, de repente a Paula sacode a minha cama, desesperada, e disse: pai, pelo amor de Deus, eu quero aceitar Jesus agora. Eu disse: agora, 3 horas da manhã, você é louca? Mas louco é assim mesmo por Jesus. Aceita Jesus 3 horas da madrugada, sacudindo o pai, dizendo: eu quero agora. Eu disse: então vamos orar. Oramos ali, ela aceitou Jesus. E de lá para cá, já se faz alguns dias. Depois ela chegou e disse: agora eu quero batizar. Nós batizamos. É uma honra para nós como pais. Nós a batizamos. Ela começou a ingressar na igreja, começou a ter alegria novamente. A alegria e o fervor de Deus entrou no seu coração para executar a boa obra de Deus. Descobriu alguma coisa que podia fazer para o Senhor. Se eu vou cuidar das crianças da igreja, nossa área que ninguém gosta, que ninguém quer, cuidar de criança. Mas ela veio assim. E agora, nesse momento, ela chega dizendo que o Senhor está lhe entregando música, cânticos espirituais, para honrar o nome daquele que vive e reina para sempre. O nome daquele que fez que um dia essas portas aqui fossem abertas para pessoas. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu acho que milhares de pessoas que já passaram por aqui, aceitaram Jesus aqui, talvez não permaneceu aqui, mas estão em outros lugares dando frutos, como a irmã acabou de falar ainda há pouco aqui para nós, a irmã Rosileide, dizendo que ela foi batizada aqui nesse mesmo batistério que eu estou aqui em cima dele. E agora está salmodiando, está cantando, está pregando, está louvando, está levando a mensagem de Deus aos corações das pessoas. Então eu quero perguntar a você nessa noite, meu querido: você tem desempenhado o seu papel de servo de Deus com bastante qualidade, com amor, com determinação? Você tem feito isso com alegria no coração? Porque tem gente, irmãos, que é um sofrimento enorme para vir para a igreja. Ah, pastor, mas como é difícil. Eu sei que é difícil. A gente, 4 horas da tarde, você passar um sabonete na cabeça ali, tal, ouvindo uma música, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Hoje o culto vai ser glória. Para outros não.
Quando a água cai na cabeça dele, ô miséria, hoje eu tenho que ir lá ouvir aquele camarada. Não, só vou lá por obrigação, porque infelizmente o pastor pega no meu pé, eu tenho que ir lá, né, fazer uma presa lá, fazer uma presença. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca faça isso. Tudo que você fizer, faça com qualidade, faça com amor. Porque a recompensa, irmãos, não vem do pastor, não vem da esposa do pastor, dos filhos dos pastores, não vem de membro algum da igreja, não vem de homem nenhum, não vem do presidente da república, não vem de ninguém aqui na terra. A recompensa vem lá do alto. Lá do alto que vem a recompensa. Então sirva a Deus com qualidade, com o dom que Deus te entregou. Faça isso com amor, com esmero, com dedicação. Faça isso com alegria no coração. Hoje, o culto hoje vai ser maravilhoso. Quando você lembra daquele canto antigo que dizia: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. E aí ele diz: derrama poder. Quantos querem poder aí? Diga amém. O poder de Deus já está aqui. Está aqui nesse lugar. Mas nós muitas vezes fazemos pouco caso daquilo que Deus nos dá, o presente que Deus nos deu. Tem gente que fica preocupado dizendo assim: mas fulano fica adulando demais o carro dele. Mas espera lá, quem é que deu? Não, esse aqui foi Deus que me deu. Então espera lá, meu chapa. Se você não tem um cuidado com aquilo que Deus te deu, você vai ter cuidado com o quê? Tem gente que não tem cuidado, né, com a casa, com a família, com os filhos, com os irmãos, com os pais, com ninguém, não. Isso aí é obra da natureza, do acaso mesmo, não. O que Deus nos deu, nós temos que preservar. Então faça isso com qualidade. Então, servo de Deus é aquele que se sujeita aos desejos do seu Senhor e o faz com pensamento não de si próprio, mas do próprio Deus que o deu. Se eu sou servo, se eu sou filho de Deus, tudo que eu fizer vai ser para honrar o nome do Senhor. Tudo que eu fizer vai ser para honrar o nome de Jesus. Então Jesus é o nosso maior exemplo de servo. Ele veio ao mundo, se humilhou e se colocou, na forma de servo para morrer no meu e no seu, no nosso lugar. Então o desejo do Senhor é que nós o servamos com amor, com dedicação. Mateus 24, no versículo 4, parte B, diz assim: bem-aventurado aqueles, servo a quem o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Achar servindo assim. Assim como? Assim com alegria, louvado seja Deus. Assim com amor, bendito seja o nome do Senhor. Assim com grande prazer no coração, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Senhor vier, será bem-aventurado aquele que o Senhor o achar servindo assim. Oh, aleluia! Glória a Deus, irmãos. Aqui o Senhor o achar com alegria, pegando aquele na mão daquele que está lá na sarjeta e disse: olha, Jesus te ama. Pega essa viola velha suja, de caco aí, cantando música mundana, profana, tomando cachaça, lascado, e vem para a igreja, que Jesus tem o melhor para você. Assim que Deus faz. Então, bem-aventurado é aquele que o Senhor o achar servindo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No nosso caminhar, na nossa jornada espiritual, existem pelo menos 3 coisas que podem nos atrapalhar de fazer a obra de Deus com esmero, com carinho e com amor. 3 coisas que a gente poderia pensar juntos aqui. Primeiro, a carne, o diabo e o mundo. Eu disse o quê? A carne, o diabo e o mundo. 3 coisas que podem atrapalhar você, que podem atrapalhar a mim de servir melhor com qualidade ao Senhor. E olha que esses camaradinhas aí, eles são terríveis. Quando ele pega um crente para destruir,
ele faz uma obra com perfeição. Ele bota para derreter. Ele coloca para acabar mesmo, para destruir tudo. Então, o que pode estar atrapalhando a igreja, no seu todo, ou mesmo individualmente, de servir melhor e com qualidade? Então, primeiro, por que o mundo nos atrapalha de servir a Deus com qualidade? Primeiro, o mundo. Porque nós nos importamos mais com aquilo que é terreno do que aquilo que é espiritual. Muitas das vezes nós estamos incomodados com aquilo que nos cerca, com aquilo que nos rodeia. Porque nós vemos que o mundo de coisas que está tentando nos envolver a todo momento e a toda hora, sempre vai estar provocando a mim e a você andar por esse caminho. Então nós nos preocupamos em ficarmos ricos. Quantos querem ser ricos aqui? Diga amém. Não, pode levantar a mão sem problema, amém? Quantos querem ser ricos, amém? Você já é rico na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Senhor já disse: olha, eu sou o dono do ouro e da prata. Então eu sou filho, eu sou servo, eu também participo disso. Sou filho de Deus. Agora, às vezes o que preocupa é essa gana maluca de enriquecer a qualquer custo. E nessa avalanche de loucura que os homens têm entrado nela, nós vimos reportagem a todo momento que aqueles camaradas espertos demais da conta, que o QI deles é super elevado, diz: vou pegar uma gama de idiota aqui agora, quer ver? Diz desse jeito: vou fazer uma pirâmide aqui e vou começar aqui com 100 mil reais, só para ver o que vai dar. O camarada vai lá, vende casa, vende imóvel, vende o carro, vende a mulher, vende os filhos, toca tudo lá. Aí de repente está lá na reportagem com a cara escondida, com cara de trouxa, com cara de mané. Você foi enganado. Você foi enganado por quê, meu filho? Quando chega diante do pastor: foi enganado por quê, meu filho? Ah, pastor, porque o camarada comentou lá que o rendimento lá seria de 10% ao mês. Onde é que você já viu isso? Eu que sou trouxa, que nasci lá na roça, jamais entraria numa loucura dessa. Jamais entraria num esquema como esse aí de corrupção. Está na cara, está explícito. E você entra numa dessa? Agora não tem mais jeito, né? Levaram tudo que era meu. Foi avestruz master, foi mais não sei o que, foi tantas pirâmides, uma atrás da outra. Que loucura, tadinho. Tadinho. Mas a ganância toma conta. O ego de querer ficar rico de uma hora para outra é tão louco, que a pessoa fica cega. E quantos exemplos de pessoas que nesse afã, nessa loucura de querer enriquecer-se, né, que o mundo de coisas que existem em volta leva essa pessoa a esse mal tão grande, coloca a pessoa em desespero. Lembra do jovem rico, da qual a Bíblia fala? Diz que o jovem rico chega para Jesus: que faço eu para entrar no reino dos céus? Jesus conheceu o coração dele. Disse: olha, cumpre com a lei de Moisés, cumpre com os mandamentos. Ama teu pai e tua mãe, ama o próximo como a ti mesmo. Faz a obra de Deus. Diz: tudo isso eu já faço. É? Então deixa eu te dizer mais uma coisa então. Pega o que tens, vende tudo o que tem, dá aos pobres, segue-me. Alegria. Acabou num segundo. Diz que ele foi embora entristecido. Jesus olha para os discípulos e disse: olha, quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos continuam interrogando: então ninguém entra no céu? Entra. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Mas que Jesus estava mostrando ali que o amor ao dinheiro, a ganância maligna estava no coração daquele rapaz. Estava no coração daquela pessoa. Então muitos, por essa tremenda ganância, por esse mal terrível, acabam entrando em loucura e muitos chegam até a morte. Não sei se você é da era do plano Collor. O Collor de Mello, quando foi presidente da República pela primeira vez, ele mandou fechar, né, todos os bancos, todas as economias. Então, naquela época, nós vivíamos praticamente uma inflação assustadora. Você ia lá, comprava esse microfone lá hoje por R$5 de manhã.
Quando era tarde, ele já estava sendo vendido por 15. A inflação tinha dia que chegava a 150 por dia. Uma coisa louca. Estou exagerando um pouquinho aqui, né? É uma hipérbole, pastor. Amém? Né? Exagerando, mas era a realidade. Então muitos naquela época vendiam carros, vendiam fazenda, vendiam tudo e colocavam na poupança, porque se você colocar 100 mil reais lá hoje, amanhã você já tinha 200, e depois 300, e assim sucessivamente. Então muitos, quando o Collor de Mello veio e trancou o negócio, o camarada disse: agora eu estou arruinado. Foi embora minha fazenda, foi embora minhas carretas, foi embora meus bois, agora eu estou desgraçado. Sabe o que eu vou fazer? Prédio de 50 andares. Pau! Já era. Outro, perdi meu gado, que me resta só um 38 na mão. Pá! A ganância, irmãos, é terrível. Então eles levaram a isso. O mundo corrompeu. Esse mundo de coisa nos corrompe. Nós temos que tomar cuidado com ele. Então Jesus nos ensina em Mateus 6:31, dizendo o seguinte: portanto, não andeis ociosos dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. Mas, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas elas. Quero dizer uma coisa para você: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Quantos querem a bênção de Deus? Diga amém. A bênção de Deus já está no meu lar, já está na sua vida, já está no lar de todos vocês, de todos nós. Mas o Senhor está falando conosco, para mim e para você, tomar cuidado com o mundo. O mundo tem essas obras malignas para tentar nos destruir. Segundo, para a gente caminhar. Ou seja, então, se queremos o melhor de Deus em nossas vidas, então vamos fazer conforme aquilo que Jesus nos orienta. Vamos orar, jejuar, consagrar, para não sermos tentados pelo mundo, e vamos servir melhor a Deus e com qualidade. Porque o diabo nos atrapalha. O que você acha? Por que o diabo nos atrapalha de servir a Deus com qualidade? Coloquei para você aqui dizendo o seguinte, que o Espírito Santo me deu. É porque ele faz uso daquilo que é atribuído a ele mesmo. O que o diabo veio fazer aqui na face da terra? Lembra comigo aí. João capítulo 10, verso 10. O ladrão veio roubar, matar e... Não ouvi. O ladrão veio roubar, matar e destruir. 3 coisas atribuídas a ele. Então o dom dele é esse. O que ele recebeu de herança para ele depois de ser lançado fora da presença de Deus foi isso. Ele não veio fazer outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. E nós sabemos que ele faz isso com qualidade. Por isso que eu quero dizer para você: o diabo faz com qualidade. Aliás, nós ouvimos aquela palavra dizendo o seguinte, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque eles são usados por Satanás. E Satanás, ele tem essas 3 qualidades. Então ele veio matar, roubar e destruir. Ele faz isso com vontade e com desejo. Ai, se todo cristão, tomara a Deus se todo cristão tivesse essa gana esmagadora, terrível, de tomar das mãos do diabo aquilo que ele está querendo levar para o inferno todo dia e toda hora. Se nós tivéssemos essa gana dentro do nosso coração de ganhar as almas, como o diabo tem essa gana em destruir, meu Deus, Jesus já tinha voltado, a igreja já tinha conquistado o mundo todo. Nós não seríamos apenas 3% de evangélicos no Brasil, em contrapartida do restante de todas as outras religiões. Mas o diabo, ele faz com gana. Ele quer destruir, ele quer acabar. Então ele faz isso com muita clareza. Então, como ladrão, ele veio roubar o meu tempo. Ele veio roubar o seu tempo de oração, ele veio roubar o seu tempo de leitura da palavra, ele veio roubar o seu tempo de meditação. Ele vai fazendo isso. Hoje, o diabo, ele age de uma maneira
sagaz e terrível para roubar o tempo das pessoas. Se nós, já foi pesquisado aí, mas eu não tenho certeza da pesquisa, mas muitas pessoas já foram, pesquisa aí fora, de quanto tempo as pessoas passam na frente da televisão, de quanto tempo as pessoas passam agora com o telefone celular na mão, passando mensagens, né? Um tempo assim extraordinário. Em contrapartida, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para jejuar, nós não temos tempo para ler a palavra, nós não temos tempo para escrever alguma coisa a respeito de Deus, nós não temos tempo para nada. O diabo está roubando o nosso tempo. Todo dia e toda hora ele nos rouba o nosso tempo. Então, se você olhar para você e você sentir que você está sendo roubado o seu tempo, põe o pé na parede, põe o pé na porta. Tá. Aqui não, capeta. Aqui você está amarrado. Aqui você está aniquilado. Você não tem poder na minha vida, porque a minha vida é do Senhor Jesus. E o meu tempo de leitura, o meu tempo de oração, o meu tempo de busca com Deus, você não vai me roubar. Quantos cristãos, quantos servos de Deus que perdem seu tempo a noite inteira vendo Big Brother, aquele negócio lá, vendo Fazenda, vendo esse tipo de coisa, e quer saber o que vai acontecer, como é que vai ser. Ora, é as altas madrugadas, as pessoas perdendo tempo com esse tipo de coisa. Nós temos que melhorar isso. O cristão, servo de Deus, tem que botar o pé na porta, não deixar o diabo roubar o tempo. E quantas pessoas, irmãos, que não têm tempo mais para a família, aquele momento de lazer, de prazer e alegria com a família. De vez em quando lá em casa os vizinhos ficam preocupados, né? Que às vezes é uma segunda-feira ou qualquer hora dessa, ou num domingo, nós nos reunimos lá e põe uma linguiça para assar e deixa o cheiro subir. Aí está eu, a minha esposa irmã Maria, a minha nora Janice, o Alex, a Paulo, o Dinei, a Fernando, os meninos, e nós lá tomando Guaraná e louvando o nome de Jesus. Sabe por que é bom esse tipo de coisa? Porque nós sabemos que em outras famílias está uma desgraça total. Eles só reúnem para pior. Quando se reúne, você pode esperar que a desgraça está feita. Só que outrora nós éramos assim também. Quantas e quantas vezes que nós nos reuníamos, tomava uma, tomava outra, meia hora depois você já começava o burburinho. Porque fulano e tal, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Logo, logo a desgraça estava pronta. A briga estava formada. Então hoje nós nos reunimos para cantar, comer linguiça assada. Você está convidado qualquer hora dessa lá em casa para a gente fazer isso. Se você não quiser também nos convida, que a gente vai. Sem qualquer problema, né, irmão? Sem qualquer problema. A gente vai. A gente faz esse esforço, né? Amém, irmão Juan? Isso é de Deus um negócio desse, né? Quando a gente é convidado assim para estar num momento de família assim, é bênção de Deus para nós. Então não permita o diabo roubar o seu tempo com a família. Aquele momento de alegria, você reúne, abraça ali, agora não está podendo tanto abraçar, mas quando puder, faça isso, para a honra e glória do Senhor. Então o diabo veio roubar o meu tempo. O diabo veio matar. Quantas mortes? Quantas mortes terríveis que nós temos visto a todo momento e a toda hora. Quanta macumbaria. Pessoas que morreram macumbadas. Quantos feitiços que levaram desgraça no casamento. Que destruíram casamentos por total. Através da feitiçaria, da bruxaria, da macumba. O capeta veio, tomou conta, amarrou, como se diz, amarra, destrói. Foi lá e provocou a morte dessas pessoas. Tenho visto isso acontecer demais. Acidentes terríveis. Pessoas morrendo por causa de guerras, bruxaria, macumba e tudo mais. Mortes sem explicações, doenças incuráveis, sem conhecimento da medicina. Tudo isso por causa de quê? Que o ladrão veio matar, roubar. Então ele está matando a todo momento. Essa pandemia dos últimos dias é uma obra maligna. Então tem matado pastores, tem matado padres, tem matado macumbeiro,
Tem matado piloto de avião. Tem matado gente da mais alta classe da sociedade. Milionários, trilionários, pobres. Tem matado. Por quê? Porque o inimigo nosso está fazendo isso, matando as pessoas. Não permita que os seus sonhos venham morrer. Não permita que você, que tanto sonhou com a sua casa, com a sua família, bem estruturada, venha a morte sobre estes. Não aceite o diabo matar os seus sonhos. E como destruidor, ele vem destruir também sonhos e projetos que estão no coração de muitas pessoas. Alguém já disse que nos cemitérios está ali enterrados vários sonhos. Pessoas que sonhou muito em ter uma empresa bem organizada, sonhou em ter um carro, sonhou em poder viajar, sonhou com muita coisa. Deixou o diabo destruir os seus sonhos. Deixou o inimigo maligno tentando contra a sua vida e destruir os seus próprios sonhos. Igreja do Senhor, quero dizer uma coisa para você. O diabo, ele veio fazer isso: matar, roubar e destruir. Mas na última frase, nós vamos encontrar em João 10:10, vai dizer o seguinte: que ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida, e vida. Vida com quê? Com abundância. Quantos querem abundância de vida? Diga amém. Abundância de vida. É muita vida. É muita vida para aproveitar. É muita vida para se alegrar. É muita vida para bendizer o nome do Senhor. É muita vida para louvar o nome de Deus. É muita vida para mim, para você e para todos nós. Por último, a carne. Sarx, palavra grega. A carne, ela atrapalha o homem também de servir melhor a Deus. O que é a carne? No sentido espiritual aqui, os desejos. Que a carne milita contra o Espírito de Deus. Todo dia trabalha contra a vontade do Senhor. Então por que os desejos da carne não agradam a Deus e produz morte? Por quê? Porque a carne, ela se opõe aos desejos do Espírito de Deus que habita em mim e habita em você. Então a carne, ela se opõe ao Espírito de Deus que habita no meu coração e habita aí também no seu coração. Então quando a carne sobressai ao Espírito, as vontades do Espírito Santo de Deus, aí vem determinados fracassos na vida das pessoas também. Então o desejo da carne, ela se opõe aos desejos do Espírito de Deus que habita em nós. E quais são os desejos da carne? Pelo menos alguns aqui, conforme Gálatas 5,19, que nós poderíamos assinalar aqui como a prostituição. Prostituição é desejo da carne? É desejo da carne. Impureza é desejo da carne? É desejo da carne. A lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, os ciúmes, as iras, as pelejas, as dissensões, as facções, a inveja, as bebedices, as orgias, coisas semelhantes a estas. O apóstolo Paulo vai dizer que elas não vão entrar no reino dos céus, elas não vão agradar aos olhos de Deus. Paulo declara então que quem pratica essas tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para a minha amada igreja, para nós como cristãos, servos de Deus. Então aqui são algumas colocações que Paulo coloca. Prostituição, ira, peleja, facção, esse tipo de coisa aqui está no desejo da nossa carne. Todo dia ela batalha contra o Espírito. Se nós tivermos isso vencendo o Espírito, nós temos que tomar cuidado. Se nós fizermos isso, nós estamos desagradando a Deus, estamos andando na contramão daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida como igreja e para a vida dos irmãos, como servos de Deus também que somos. Então nós temos que fazer o quê? Nos policiarmos, nos cercarmos da santidade, nos cercarmos da oração, nos cercarmos da leitura da palavra, fugirmos da aparência do mal, para que o diabo não possa encontrar ocasião na minha carne, e a minha carne vencer o Espírito, fazer com que o Espírito de Deus saia de mim,
fique entristecido. Então, eu preciso tomar esse cuidado. Nesse texto aqui eu queria fazer uma colocação. Uma das coisas que mais nos atrapalha, e é desejo da carne, é o chamado perdão. O perdão, o Senhor Jesus disse, olha, perdoe. Mas a carne diz, eu não perdoo. De forma alguma eu não perdoo. Conta-se uma história que um garoto, quando ele foi para o colégio, ele tomou uma certa idade. E o pai levava ele sempre no colégio. E um dia, o menino chegou para o pai com o nariz meio torto, machucado o olho meio roxo, com os olhos roxos. E o pai, o que é isso, meu filho? O que aconteceu? E o menino enfurecido, nervoso, disse, olha, meu amigo me bateu. Ele travou uma briga comigo lá e sem mais nem menos não fiz nada com ele, ele me acertou o olho, olha como é que está o meu olho. E o pai, olhando para aquele garoto, disse o seguinte, só que você deve perdoar o seu amigo. Nunca na vida, não perdoo ele de jeito nenhum. De maneira nenhuma eu perdoo ele. Não, você tem que perdoar ele. E o menino numa ira daquela terrível mesmo. Amanhã ele me paga, eu pego ele, eu vou matar ele. Não, você não vai fazer isso. Você vai perdoar ele. E o pai, voltando para casa, ele passando próximo àquelas pessoas que vendem carvão na rua. O pai, usado por Deus naquela hora, Deus falou no coração dele, compra um saco de carvão. O pai comprou um saco de carvão. Isso ele não sabia, mas o Espírito Santo foi falando com ele. Ele comprando o saco de carvão, levou para casa o saco de carvão no porta-mala do seu carro. Quando ele chega na casa dele, o pai ouve a voz do Espírito. O Espírito fala para ele, pega um lençol branco. Vai lá e pega um lençol branco e estende no varal. O pai, ouvindo a voz de Deus, foi lá e pegou o lençol branco e estendeu no varal. E disse, agora abre o saco de carvão e pega o menino, dá o carvão para ele e diz, filho, você está irado, você está nervoso, você não perdoa seu amigo? Disse, não, eu estou nervoso, mas nervoso mesmo, eu estou mal mesmo, eu estou muito ruim, eu quero é matar. Disse, então faça o seguinte, pega o carvão aqui dentro do saco e atire com toda a gana, com toda a força que você tiver, você pega o carvão e atira nesse lençol branco. E disse que o menino pegou aquele e atirava no lençol branco e tchap, e tchap. Alguns acertavam porque o carvão é muito leve, alguns acertavam, outros não. E assim por diante, ele batia com toda a gana, com toda a força. Ele jogou o carvão até o braço dele não aguentar mais. Não aguento mais, pai. Disse, tudo bem. Disse, agora olha para o lençol branco. O lençol branco é o seu amigo. Quantas pedras, quantos carvão você acertou nele? O menino olhou e viu que, na verdade, não tinha acertado tanto carvão no lençol. Aí o pai disse para ele, então agora olha para você mesmo. Quando ele olhou para ele estava mais preto do que o carvoeiro. Todo o carvão que ele lançava, aquele pó do carvão vinha e acertava ele. O pai deu uma lição nele naquela hora, disse, olha, o perdão de Deus é assim. Se você perdoar o seu amigo, você viu que as flechas, as pancadas, aquilo que você jogou nele, se tornou pouco do que você jogou, mas o que você trouxe para você foi pior. Então quero dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. O perdão precisa existir. Agora, a carne, o diabo, não quer que a gente faça isso. De forma alguma. De maneira nenhuma. O diabo quer que eu perdoe. Que você perdoe. Mas se você olhar para você mesmo, você vai notar que se você não perdoar aquele irmão, aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que te causou mal,
mal está vindo de encontro ao seu próprio peito. E quem pode te livrar disso? É só aquele que vive e reina para sempre. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Como é o nome dele? Diga Jesus. Então vamos aplaudir ele. Amém? Aleluias! Glória a Deus! A carne, o mundo e o diabo nos causam esses males e nos faz perder o nosso tempo, nos faz ter ganância por coisas terrenas, nos faz destruir a nossa própria vida, porque esse mal está aí no mundo o tempo todo, provocando toda essa coisa maligna que está por aí. Mas Jesus está aqui hoje para nos libertar, para nos dar paz, para nos dar alegria, para a gente prosseguir a nossa caminhada dizendo: eu sou do Senhor, o Senhor é meu Deus, o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha paz, o Senhor é aquele que me faz crescer, o Senhor é aquele que me faz ser ferramenta útil na sua obra. Senhor, usa-me a mim, faz de mim um vaso na obra do Senhor. Deus está te chamando, está te convidando para isso. Eu queria que você ficasse em pé nessa noite, para a gente finalizar nessa noite orando a Deus, para você e eu aprender um pouco mais a servir melhor a Deus e com qualidade. Eu gostaria que você nessa noite dissesse comigo assim: Senhor Jesus, eu sou ferramenta útil na sua obra, usa-me a mim. Agora aponte para o irmão que está do seu lado e diga: usa ele também. Amém? Olha para mim agora e diz: o pastor também, usa ele também. Amém? Eu recebo, aleluias, eu recebo para a honra e glória do Senhor. Cada oração sua, cada ponto que você ora diante do Senhor, são pedras vivas que são lançadas sobre a minha cabeça para a honra e glória do Senhor, para a gente poder continuar pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus para o crescimento da obra de Deus. Então sirva ao Senhor com qualidade, com amor, com dedicação. Não se preocupe, o inimigo vorazmente quer ver você derrotado, mas Jesus já te deu a vitória. O Senhor Jesus já te deu a saúde, o Senhor Jesus já te deu alegria, o Senhor Jesus já te deu paz no seu coração. Nós vamos orar para finalizar então, para a honra e glória de Jesus.